Agora que já começamos a conversar sobre alguns preconceitos e discriminações que essa população enfrenta, vamos nos aprofundar um pouco mais. Primeiro, irei trazer que a nossa própria língua portuguesa, na construção de cada palavra, carrega um sentido histórico e cultural. Vocês viram que eu destaquei os sufixos ismo, dade e fobia? Vamos começar entendendo o significado deles. O sufixo ismo está relacionado à ideia de doutrina, seita ou conjunto de ideias, por exemplo, o cristianismo, ou a ideia de doença como alcoolismo. O sufixo dade traz um sentido de expressão ou manifestação humana, de um modo de ser, de uma identidade de uma pessoa. O sufixo fobia pode significar um medo exagerado ou aversão, rejeição e falta de tolerância. Assim, a origem do termo homossexualismo surgiu no século XIX como uma forma de categorizar uma patologia, ou seja, a ideia de que os homossexuais eram pessoas doentes, anormais. Aqui, nós entendemos que o preconceito começa desde o processo de construção de uma palavra, conforme a cultura, a política e o contexto daquele lugar. O que seria o heterossexismo e a heteronormatividade? O heterossexismo pode ser compreendido como um sistema ideológico que nega, denigre e estigmatiza qualquer forma não heterossexual de comportamento, de identidade ou de forma de se relacionar com os outros. Ou seja, aqueles que não se comportam ou se relacionam como os heterossexuais serão excluídos, não terão os mesmos direitos. Já a heteronormatividade age no sentido de enquadrar todas as relações, mesmo as relações entre pessoas do mesmo sexo, em um binarismo de gênero, que pretende organizar as práticas, os atos e desejos com base no modelo de casal heterossexual reprodutivo. Muitas vezes o que não se enquadra nos padrões de masculinidade e feminilidade é visto com estranhamento e repulsa. Assim surgem os preconceitos, discriminações, ódios e suscetibilidade a ser alvo de violência, ocasionando a homofobia, lesbofobia e transfobia. Ou seja, a base do preconceito está nas ideias do heterossexismo e da heteronormatividade. Agora, vamos conversar sobre situações de discriminação que essa população vivenciou na história. Os homens gays eram banidos do exército e alegavam que eles apresentavam uma doença mental. Durante a Segunda Guerra Mundial, estima-se que os nazistas aprisionaram mais de 50 mil homens gays. Nos campos de concentração, eles eram sujeitos a passar fome, realizar trabalho forçado, eram submetidos à tortura e à terapia de conversão. Eles eram obrigados a ter atos sexuais com mulheres. E como visto na foto, eles eram identificados por um triângulo rosa invertido. Na ditadura militar, a homossexualidade era vista como uma forma de perversão, um desvio de comportamento. E ao menos 1.500 pessoas foram levadas à prisão somente na cidade de São Paulo. Eles passaram por torturas, espancamentos, extorsões, principalmente a população que era travesti. Foi nesse período que começou os primeiros movimentos LGBTs. E por muito tempo, e ainda hoje, empregadores se recusam a aceitar homossexuais nas suas empresas, pois eles têm receio de que a imagem da empresa será comprometida. Nos anos 80, a prevalência da homossexualidade com AIDS reforçou a disseminação do preconceito, como é visto no jornal dessa época. Estudos trouxeram que o Brasil é o país que mais assassina LGBTs no mundo. Segundo uma pesquisa, a cada 19 horas, um gay é morto ou comete suicídio no Brasil.
Por fim, eu trouxe essa imagem que traz uma crítica a respeito da época onde achavam que era possível curar a homossexualidade. Entendemos que a homofobia que tem sim uma cura. Essa cura se dá no processo de uma educação para aceitar, respeitar as diferentes identidades, expressões de gênero e orientações sexuais. Faz 1 ano que foi criminalizado a homofobia aqui no Brasil. Com essa decisão, atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais passaram a se configurar como um crime, com uma pena de 1 a 3 anos, além da aplicação de uma multa. A população LGBT tem ganhado espaço, direitos legais, mas ainda está em processo tudo isso. Por fim, eu deixo o seguinte questionamento: o que nós podemos fazer para combater a LGBTfobia?